Continuaremos nessa aula a falar mais sobre os elementos do alfabeto da lógica de predicados. E ainda falta falar mais sobre funções e também sobre predicados. Os símbolos de predicados, por exemplo, eles são utilizados para representar propriedades e relações entre objetos, os objetos do nosso mundo. Por exemplo, quando eu digo que Maria é bonita, temos que bonita é uma propriedade da Maria, um predicado da Maria. E tal fato pode ser representado na lógica de predicados por um predicado. Veja como fazemos isso. Considere a sentença: Maria é bonita. Bonita é uma propriedade da Maria, digamos, um predicado da Maria. Mas afinal, essa sentença é verdadeira ou não? Outra coisa, como representar tal sentença? Na lógica de predicados, vamos utilizar predicados para representar uma sentença como essa. Por exemplo, suponha o predicado P e esse predicado aplicado a uma variável x, P de x. E, no nosso contexto, esse predicado representará a propriedade, o atributo de ser bonito. Mas como assim? Como fazer isso? Isso é feito da seguinte maneira. Diremos que P de x é verdadeiro se somente se o x for bonito ou bonita. Ou seja, P aplicado a x, esse objeto vai ser interpretado como sendo verdadeiro se a variável que está ali dentro for interpretada como algo que realmente é bonito ou bonita. No caso da Maria, se representamos x por Maria, temos que px é verdadeiro, dado que é um fato que Maria é bonita. Em outras palavras, px ser verdadeiro significa dizer que Maria é bonita, pois estamos representando Maria por x, pela variável x. X é aquilo que se refere a Maria. Então, de uma maneira mais ou menos informal, é claro, estamos dando apenas a ideia inicial, o uso do predicado, de um símbolo de predicado na lógica de predicados, segue mais ou menos essa ideia. Serve para representar sentenças como essa. Vamos tentar esclarecer um pouco mais essa ideia inicial do uso de predicados. É claro, estamos começando com ideias informais. Veja um outro uso da ideia de predicados. Suponha essa sentença: Zé é irmão de Maria. Nesse caso, vamos representar uma sentença como essa usando um predicado que é o predicado que representa a relação de ser irmão. Nesse sentido, que xy é verdadeiro se é o fato que x é irmão de y. Se somente se. Se x é irmão de y, então esse predicado é verdadeiro. Se esse predicado é verdadeiro, então é o caso em que x é irmão de y. Então, nesse caso, se x representa Zé e y representa Maria, e é o fato que Zé é irmão de Maria, então QXY é verdadeiro. Observe que temos aqui um predicado que relaciona pares de objetos. E esse predicado, ele é verdadeiro
quando esses objetos que ocorrem aos pares, um é irmão do outro. De novo, temos uma ideia informal do uso de predicados no âmbito da lógica de predicados. E agora temos um predicado que relaciona pares de objetos. E esse predicado é o predicado que representa a relação de ser irmão. Uma questão importante na lógica de predicados e também na matemática em geral é diferenciar as noções de predicado e funções. Por quê? Olha, isso porque um predicado pode ser visto como uma função, e uma função também pode ser vista como predicado. Mas então, por que ter essas duas coisas? Por que não ter uma só? Olha, se temos as duas, é porque isso facilita a nossa vida. E no âmbito da lógica de predicados é importante diferenciá-las. Essas duas coisas, esses dois conceitos, predicado de um lado e função de outro. E vamos fazê-lo inicialmente de maneira informal. Veja o esquema. Predicado, função. Afinal, o que diferencia os predicados das funções? Considere um contexto mais simples, o contexto da aritmética. Na aritmética, essas relações, o maior, o igual, o menor, o diferente, são predicados. Por outro lado, temos aqui funções, a adição, a multiplicação, a subtração e a exponenciação. Vamos ver exemplos de como que usamos tais coisas na aritmética. Mas antes de mais nada, considere uma notação. Na aritmética, em geral, usamos a notação infixa para denotar coisas desse tipo. Aqui estamos dizendo que 5 é maior que 4 e colocamos o predicado no meio. Mas podemos usar também a notação prefixa, colocar o predicado no começo e os números depois. Então, isso pode ser denotado por isso. Da mesma forma, podemos fazer o mesmo com funções. A adição 5 mais 4 pode ser denotada por mais 5, 4. Aqui temos uma notação infixa e aqui temos uma notação prefixa. Vamos usar, no nosso contexto, a notação prefixa. E isso ocorre porque na lógica de predicados é essa a notação que usamos para denotar funções e predicados. Então, vejamos no contexto da lógica como diferenciar predicados e funções. Quando dizemos que 5 é maior que 4, estamos falando que o resultado desse predicado aplicado a esses números é verdadeiro, pois é o caso de que 5 é maior que 4. Mas o resultado do predicado maior aplicado a esses dois números é falso, porque não é o caso de que 3 é maior que 4. Então observe o seguinte, que o resultado de um predicado aplicado a números no contexto da aritmética é verdadeiro ou falso, como nesses dois casos. Aqui temos verdadeiro e aqui temos falso. Por outro lado, o que é o resultado de uma função aplicada a números? A adição de 5 e 4 é 9, e a adição de 3 e 4 é 7. E nesse caso, os resultados são números. Veja a diferença. Resultados de predicados aplicados aos seus argumentos é verdadeiro ou falso, é um valor de verdade. E resultados de funções, de uma função aplicada aos seus argumentos, não é nem verdadeiro e nem falso, é um outro número. Essas coisas possuem natureza muito diferente. E é exatamente isso que diferencia predicado de função. A aplicação dos predicados nos dá
valores de verdade. E a aplicação das funções nos dá, digamos, nesse contexto, nos dá números. Uma outra coisa que devemos falar sobre as funções e os predicados é o número de argumentos que tais objetos podem ter. Ou seja, podemos ter uma função com um argumento, com 2, com 3 e assim por diante. Da mesma forma, podemos ter um predicado com um argumento, com 2, com 3 e assim por diante. E é importante ficar atento a tais detalhes. Número de argumentos. Observe que o predicado de igualdade é um predicado que possui 2 argumentos. A igualdade é algo que relaciona 2 números. Mas podemos ter predicados que relacionam 3 números. Por exemplo, o predicado entre, que será verdadeiro se o número que está aqui no meio, o segundo argumento, estiver entre esse e esse. Como 7 está entre 4 e 9, temos aqui um predicado cujo resultado, esse predicado aplicado a esses argumentos, o resultado é verdadeiro. Então, temos aqui um predicado binário, porque tem 2 argumentos, e aqui um predicado ternário, porque tem 3 argumentos. Da mesma forma, poderíamos ter predicados com mais argumentos. O mesmo ocorre com as funções. Temos aqui uma função binária, uma função com 2 argumentos, que adiciona os 2 números. Mas podemos ter também uma função ternária, com 3 argumentos. E essa função é aquela que soma os 2 primeiros argumentos e o resultado é multiplicado pelo terceiro. Observe que o resultado da função ternária aplicada aos seus argumentos é um número. É diferente do resultado do predicado ternário que, aplicado aos seus argumentos, nos dá um valor de verdade. Um outro exemplo, um predicado quaternário, que é o predicado do casamento A, B, C, D. E eu digo que ele é verdadeiro se somente se A deseja que B faça o casamento de C com D. Olha, esse é um predicado que relaciona 4 pessoas. E ele será verdadeiro se A deseja que B faça o casamento de C com D. Há o desejo de uma pessoa sobre outra para fazer um casamento de 2 outras. Então, o número de argumentos de um predicado ou de uma função pode variar. E se a função ou o predicado tem N argumentos, dizemos que tais objetos são N-ários, ou seja, que tem uma aridade igual a N. É isso mesmo, a palavra é essa mesmo, aridade, N-ários. Isso é usual na matemática, essa denominação. Portanto, o número de argumentos de um predicado ou função corresponde à sua aridade. Para terminar, veja o que significa predicados com 0 argumento e funções com 0 argumento. Um predicado com 0 argumento, ou seja, com aridade 0, corresponde na lógica de predicado aos símbolos proposicionais. Símbolos proposicionais da lógica proposicional, que são denotados por P, Q, R, S, P1 e assim por diante. Por outro lado, funções com 0 argumento correspondem às constantes. E usamos essa notação A, B, C, A1 e assim por diante para representar as funções com 0 argumentos, que são as constantes. Observem que, se usamos A chapéu, B chapéu e assim por diante, temos variáveis da metalinguagem que representam constantes da linguagem objeto. Estamos falando sobre aquilo que temos no alfabeto da lógica de predicados. É claro que
Inicialmente, estamos dando ideias informais sobre essas coisas, sobre o que significam tais coisas. Na sequência do nosso curso, vamos definir isso de maneira mais formal. Mas é claro que, antes de fazê-lo, é bom que a gente tenha uma ideia, mesmo que seja vaga, a respeito do que significam tais coisas. E é exatamente isso que estamos fazendo agora, nesse ponto.